Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. 13º salário deve injetar 291 bilhões de reais na economia. O benefício tem que ser pago até o dia 20 de dezembro. Comércio e serviços de São Paulo tiveram prejuízo de pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais em faturamento, com a falta de luz que durou 5 dias na maior cidade do país. E Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae, está no Rio de Janeiro e mais de 60 mil pessoas são esperadas. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O pagamento do 13º salário deve injetar 291 bilhões de reais na economia brasileira. O valor representa 2,7% do PIB, o Produto Interno Bruto. 88 milhões de pessoas, entre trabalhadores do mercado formal, aposentados e pensionistas do INSS e da União, serão beneficiados. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.057. 69% do total irão para empregados formais, incluindo trabalhadores domésticos. A maior média do valor do 13º será paga aos trabalhadores do setor de serviços, com R$ 4.460. E por unidade da federação, o Distrito Federal é o que paga a maior média do Brasil, R$ 5.400. Às vésperas da Black Friday, pequenos e médios lojistas já faturaram mais de 300 milhões de reais. Em outubro, o faturamento foi 26% maior do que no mesmo mês do ano passado. Esse cenário é assunto para nossa conversa agora com Marcela Orlandi, gerente de Customer Success da Nuvem Shop. Oi, Marcela, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem, e você? Ótimo, tudo bem. Bom, Black Friday já está consolidada, né, com um dado desse, né? Mas o que se atribui a este bom momento de outubro já, nessa véspera do mês? Perfeito. A gente entende que tem alguns fatores aí envolvidos nesse movimento. A gente sabe que no ano passado já teve uma antecipação da Black Friday, porque tinha muito empreendedor apreensivo com a Copa do Mundo e como isso poderia afetar as vendas. E o que aconteceu na realidade é que eles perceberam que há um movimento que pode fazer muito sentido, né? A gente entende que é uma época que muitas pessoas já estão acostumadas a se programar para comprar coisas grandes na Black Friday, então às vezes você já consegue pegar o consumidor naquela etapa da consideração, porque as pesquisas já estão acontecendo, né? Então acho que esse é um dos principais pontos. Você consegue antecipar algumas promoções em alguns momentos que a concorrência ainda não está trabalhando, então você já consegue se sobressair em termos de marca. Quando a gente fala de mídia paga, né, então fazer compra de anúncios nas redes sociais, nos mecanismos de busca, é uma época que é mais barato comprar essas palavras, então você consegue economizar valores. Além disso, tem toda uma questão de como que você vai planejar, e executar essas promoções todas. Porque aí você consegue expandir, então ao invés de você trabalhar com 2, 3 dias de muitas vendas, que vai sobrecarregar a sua equipe, os seus sistemas, a parte de logística, então pode comprometer até prazos de entrega e a sua equipe de atendimento, você consegue trabalhar de uma forma um pouco mais expandida e garantir com que você atenda super bem esses clientes de forma antecipada, né. E em paralelo a isso, também é uma estratégia dos empreendedores anteciparem aí um pouco de fluxo de caixa para fazer o pagamento do final de ano, que você bem comentou agora há pouco, de 13º, férias, que é uma parte ali que todo empreendedor vai ter que lidar aí no final do ano, e ele já consegue se antecipar e planejar para isso. A gente está falando, então, de um processo bem mais profissional, né, com bastante preocupação com essa data que é tão relevante, né? Mas houve com isso uma estratégia de marketing diferenciada também para que todas essas ações fizessem efeito? Seguramente, todo empreendedor vai ter que fazer um planejamento, um cronograma de um cronograma para a gente seguir ali, eh, toda a estratégia e, por exemplo, quando você vai falar de marketing, vai ter a questão das redes sociais envolvidas,
Então você vai ter que ter um planejamento dos posts, das promoções, dos descontos. Então a gente até brinca, né, fazer uma promoção de 5%, de desconto no Pix é muito básico. Isso não é um marketing de Black Friday. Isso é uma coisa que você tem que fazer no dia a dia da sua loja. Agora, e também tem a questão dos influenciadores digitais. Então, a gente sabe que hoje em dia tem muito empreendedor já trabalhando com influenciador digital e até os próprios empreendedores apresentando a própria marca, já fazendo aquecimento de base, fazendo ali todas as ações por grupos VIPs de WhatsApp, trabalhando com grupos de fidelidade. Então, por exemplo, na plataforma, nós temos clientes que têm um grupo VIP, eles fecham o site especificamente na Black Friday ou na véspera de alguma grande promoção, que eles vão avisar com muita antecedência dentro das redes sociais e dentro do site, e passam uma senha específica só para quem já é cliente, para as pessoas terem aquele senso de urgência de: "Olha, só vai ter a promoção naquele momento, só você vai conseguir entrar". Então tem toda uma estratégia envolvendo cronograma, envolvendo todos os posts e ações dentro de redes sociais, influenciadores digitais, ações de e-mail marketing, ações por WhatsApp, SMS. Tem várias questões ali que exigem um planejamento, seguramente. Ótimo. Agora, Marcela, ainda desse levantamento feito pela Nuvem Shopping, o que a gente pode destacar para além do faturamento? Mas eu digo de que setores ou que segmentos, que tipo de produtos que já apresentaram um aumento de vendas? Certo. Nesse caso, a gente percebeu que desse valor que você trouxe, de 300 milhões, mais ou menos um terço vem da moda, seguramente. E depois disso, os principais que compõem esse faturamento são saúde e beleza, né? Acho que também é um grande carro-chefe, e acessórios. Eles compõem ali o 80-20 desse faturamento. Em termos de ticket médio, é um ticket médio ali na casa dos R$ 250. Então, é um ticket médio já relativamente alto. E isso também faz sentido, porque normalmente esse é um ticket que os nossos clientes conseguem oferecer um frete gratuito, né. Então, a gente percebe que existe ali uma dominância desses segmentos mais tradicionais do e-commerce dentro da nossa plataforma. Ótimo. E formas de pagamento mudou também? Na verdade, as formas de pagamento, elas estão cada vez mais digitais, seguindo aí a tendência da nossa conversa, né, influenciadores digitais, mídia digital. Então, as principais formas de pagamento, 90% é cartão de crédito e Pix. Então, quem quiser bombar aí na Black Friday, precisa trabalhar bem com esses 2 meios de pagamento. E são meios de pagamento seguros, né, então você garante que você vai ter um fluxo de caixa seguro, e parrudo ali para o final do ano. E mais ou menos dessa quebra, mais ou menos uns 48% é cartão de crédito e 40% é Pix. Então essa é a composição principal. Bom, interessante, né, a gente pensar nesses dados, né, porque eles servem como base para traçar novas estratégias aí para as próximas datas e para a próxima Black Friday também, né? Elas servem quase como que um termômetro mesmo, né, esse levantamento, né, Marcela? Sim, seguramente. Você consegue, acho que é papel de todo empreendedor ali, conseguir observar o que aconteceu no ano passado, olhar também todos os carrinhos abandonados e olhar: "Poxa, o que que aconteceu aqui, né? O que que eu posso fazer de diferente na próxima semana, no ano que vem, que vai garantir com que eu consiga faturar cada vez mais?". E a gente percebe que esse movimento de profissionalização, de olhar todos esses dados e conseguir traçar estratégias legais e inteligentes é um movimento que tem acontecido muito. E com a internet, a informação se dissipa muito rápido, né, então é muito importante que o empreendedor esteja antenado nas novas tendências. Às vezes, surge um meio de pagamento novo, uma carteira digital específica, surge uma promoção relâmpago, surge uma nova forma de você, divulgar os seus produtos, né, como foi o caso, como tem acontecido com as live shoppings. Então, os empreendedores ali lançando de forma live, que acho que foi uma coisa que aconteceu com o início da pandemia, mas depois e acabou se concretizando como uma estratégia que faz sentido para muitos tipos de loja. Então, conseguir traçar tudo isso tem sido fundamental. Ótimo, muito bom. Bom, daqui a um mês, um pouco menos, talvez, você volte aí para contar também o resultado de novembro também. Marcela, muito Sim, com obrigado certeza. pela sua participação no Obrigada, GPR. obrigada a vocês. Muito bem. Seguimos. Olha, começou no Rio de Janeiro a maior feira de empreendedorismo do estado, promovido pelo Sebrae,
O evento ajuda a buscar conhecimento, aquecer o negócio e as vendas também. Até amanhã, mais de 60 mil pessoas vão passar pelo local. E quem acompanha é a repórter Camila Xavier, que traz os detalhes. A expectativa começou já na entrada, onde os visitantes foram recebidos com aquele entusiasmo. A Feira do Empreendedor é o evento mais esperado pelos cariocas, que empreendem ou que sonham em abrir o próprio negócio. São 12 espaços com oficinas, rodadas de negócios e muito networking. A feira ainda conta com mais de 200 expositores e 5 palcos, que vão ficar pequenos para 300 palestras simultâneas. Quem deu a largada no primeiro dia foi a fundadora do G2 Capital e um dos tubarões do Shark Tank Brasil, Camila Farani. A primeira palestra que nós assistimos aqui foi maravilhosa com a Camila Farani. Eu tive uma experiência que assim foi fantástica para mim, subir no palco junto com ela e contemplar aquela multidão, sabe? Foi muito bom. E tudo que foi falado, né? A gente precisa realmente estar em movimento, né? Precisamos verdadeiramente estar buscando conhecimento para que a gente possa agregar. E o objetivo da minha empresa é isso, sabe? É trabalhar com jovens, crianças, porque a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, não tem mais para onde correr, né? Então, para não deixar as crianças jogadas, né, mexendo num celular, sem um acompanhamento, né, possíveis conteúdos que não são próprios para a criança, que vão mexer com o psicológico. Então, hoje a gente desenvolveu o Mundo Gamer Kids com o objetivo de instruí-las. E para capacitar cada vez mais empreendedores, ela lançou um curso online e gratuito sobre inteligência artificial, uma parceria com o Sebrae Rio. Esse projeto, né, a gente traz a inteligência artificial, mas a gente traz mais de 53 modelos de inteligência artificiais gratuitos que você pode usar para vender mais, que o empreendedor vai poder usar para vender mais, né? Foi feito num conceito de nanodegree, ou seja, são aulas curtas onde você consegue assistir de qualquer lugar, porque hoje as pessoas têm ficado cada vez menos presas, né, a conteúdos longos, e você consegue colocar em prática no dia seguinte. Então, essa parceria com o Sebrae, enfim, é uma parceria antiga, mas é sempre muito frutífera. Quase 2 milhões de micro e pequenas empresas movimentam o estado do Rio de Janeiro, sendo responsáveis pela maioria dos empregos formais aqui. Até sábado, a Feira do Empreendedor do Rio deve receber mais de 60 mil pessoas no centro da cidade. Olha, 98% das empresas são micro e pequenos empresários, né? Então, no seu movimento do dia a dia, em geração de emprego, que é o que, na verdade, o que nós procuramos, né? Hoje nós temos, em termos de comércio e serviço, mais de 2 milhões de empregos, né? Então, isso para nós é importantíssimo, porque quando a gente fala aqui no Rio nós queremos mais segurança, nós queremos uma cidade mais limpa, o ponto básico acaba com a desigualdade. Na hora que você acabar com a desigualdade, você vai ter tudo isso. E você só acaba com a desigualdade gerando emprego e renda. No Rio de Janeiro, nós temos uma grande atuação na área educacional. Nós temos uma grande atuação na área de internacionalização das micro e pequenas empresas. Nós temos uma atuação grande nas comunidades, nas favelas. São mais de 100 favelas em 18 complexos em que a gente atua. Em resumo, nós no ano passado, até o último dado que eu tenho de ontem, nós já tivemos mais de 1.200.000 atendimentos no Rio de Janeiro. Repleta de espaços criativos e conhecimento gratuito, a 11ª edição da Feira do Empreendedor no Rio de Janeiro promete. A feira está super bacana, já me conectei com algumas pessoas, eu sempre venho aqui, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo também, que é muito grande, e aqui no Rio é o maior evento de empreendedorismo aqui do Rio de Janeiro. Então, para mim está sendo muito bom, conexões, e esse ano em especial, amanhã eu vou estar lançando mais um livro junto com outros colegas, Marcos dos Santos, Rafael, que também é empreendedor, e também com Jonathan Silva, e está sendo sensacional.
Então você também aproveita a feira para fazer negócios, lançar teu livro. Ela gera essa conexão, então, entre as pessoas, vai ser uma boa visibilidade para você. Com certeza, eu só fico sem entender os empreendedores que não vêm, porque aqui é o lugar onde a gente faz negócio, a gente faz conexões, conhece pessoas, você tem mais visibilidade. Aqui é o local ideal, todos os lugares te levam para cá, para estar aqui no centro do Rio, na Expomag, aqui no evento do Sebrae. E no próximo bloco, Câmara dos Deputados aprova a regularização de débitos tributários com a Receita Federal. Você vai saber depois do intervalo. A gente volta já já. Agora, às 7 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília, estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bares e restaurantes estão otimistas para a chegada do verão. Uma pesquisa da Brasel revelou que mais de um terço dos estabelecimentos pretendem contratar ainda este ano. Com a chegada do fim do ano, as confraternizações de Natal e Ano Novo vão lotar bares e restaurantes. Por isso, 62% dos entrevistados querem reforçar as equipes para atender a demanda. Para 22%, o motivo é reorganizar a gestão da empresa para um novo ciclo. Além disso, 20% dos donos dos estabelecimentos planejam renovar a equipe e 8% têm planos de abrir filiais ou novas unidades. Outro dado da pesquisa explica a espera pelo movimento de fim de ano, já que 24% dos negócios fecharam o mês de setembro no prejuízo e outros 40% dizem ter contas em atraso. Quando se trata de ajustes nos preços das bebidas e comidas, o estudo revela que 33% dos estabelecimentos optaram por manter o preço do cardápio. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que permite a regularização de débitos tributários com a Receita Federal. O texto prevê dispensa de multas de mora e de ofício. O contribuinte poderá realizar a chamada autorregularização incentivada, usando inclusive créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, seja de sua titularidade ou da empresa, independentemente do ramo da atividade. A autorregularização não valerá para as empresas participantes do Simples Nacional e poderá ser feita em até 90 dias depois da regulamentação da futura lei. A proposta ainda será enviada para a sanção presidencial. A digitalização nas empresas otimiza processos e proporciona mais eficiência nos negócios, sem contar que traz benefícios para o consumidor, não é? E a transformação digital não acontece só no setor privado. A adoção da tecnologia também pelo setor público é tema da nossa conversa agora com Delza Assis, Relações Institucionais da Undoc, a startup catarinense responsável pela digitalização de pelo menos 650 entidades do setor público no Brasil. Não é, Delza? Bom dia. Bom dia, Sebastião. Bom dia aos espectadores. A digitalização dos municípios, das prefeituras, é um tema que a gente precisa realmente debater. E para contextualizar aqui para a nossa audiência, essa digitalização ela pode ser vista sob duas perspectivas importantes. A primeira, do lado de quem presta o serviço público, e a segunda, do lado de quem recebe o serviço público. Na primeira perspectiva, que é o servidor público, a digitalização é de extrema importância porque é uma política pública de valorização desse servidor. A gente sabe que trabalhar com o poder público vem consigo aí uma gama de responsabilidades grandes. Ele precisa ter um conhecimento de leis, ele precisa ter um conhecimento de procedimentos burocráticos. Em muitos casos, lida ali com atendimento ao público, com dinheiro público, que é algo extremamente sensível. Então, é um trabalho, por natureza, tenso. E sendo um pouco mais didática aqui para a nossa audiência, a gente precisa imaginar que, por lei, toda a movimentação da administração, seja lá o que ela precise fazer, seja uma obra, seja a compra de merenda escolar, seja a instalação de postes para iluminação pública, tudo isso precisa ser formalizado
por uma documentação escrita, né? Todo esse procedimento. Então, qual é a praxe hoje que a gente vê nas prefeituras, né? Toda essa formalização sendo feita em papel, em processos em papel. Então, é comum que quando a gente pensa em prefeitura, a gente imagine logo aqueles grandes arquivos cheios de pastas de papel. Mas esse tipo de procedimento de documentação traz consigo também alguns problemas. Então, a gente falando aqui da perspectiva do servidor público, a gente sabe que ele está ali colocando o CPF dele, trabalhando ali com responsabilidade, mas esses documentos são documentos que podem ser facilmente extraviados, destruídos, às vezes por um incêndio, uma enchente, ou até pela ação humana também, e prejudica também aí toda a reputação e o trabalho desse servidor, além de serem documentos que podem ser perdidos, adulterados. Então, a gente pode dizer que é um ambiente, por natureza, hostil para esse servidor, né? E quando a gente pensa em processo físico também, a gente está falando aí de muito espaço que é ocupado, muito dinheiro público que é investido, além de ser uma praxe que trava o trâmite desses processos, né? Traz lentidão, ali traz opacidade. Então, quando a gente fala de digitalizar as prefeituras, a administração pública, sob essa perspectiva, a gente está falando de uma urgência para a administração pública conseguir, de fato, prestar um serviço público com mais eficiência, né, com mais celeridade. A Estônia, por exemplo, que é um país hoje que é referência em governo digital, quando conseguiu sua independência lá em 91, uma das primeiras medidas que eles tomaram ao construir um governo absolutamente do zero foi realmente focar na digitalização. Então, uma das primeiras diretrizes foi: nada vai tramitar mais em papel, né? Papel zero. Isso porque focando na eficiência desses processos, na rastreabilidade desses documentos, na segurança, então na economia de recurso público. Então, isso traz uma nova perspectiva para o trabalho desse servidor que está ali dentro, além de melhorar o relacionamento da administração com o cidadão, que passa a ver essas solicitações acontecendo com mais celeridade, mais eficiência, mais transparência. E aí vem a outra perspectiva que eu comentei para vocês aqui agora, que é a perspectiva de quem recebe o serviço público, né? Do cidadão. Então, o cidadão de hoje, Sebastião, ele não é o mesmo cidadão de 20 anos atrás, né? Hoje a gente tem uma rotina extremamente digitalizada, o cidadão consegue resolver absolutamente tudo pelo celular, ele não precisa de nada além do celular para sair de casa, né? Ele consegue ter o documento dele ali, pagar contas, chamar um carro, pedir uma comida, enfim, ele consegue fazer tudo, resolver a vida dele toda ali. Nós brasileiros, principalmente, que amamos tecnologia, nós passamos em média 10 horas por dia no celular, né? 4 horas a mais que a média global. Então, é uma rotina extremamente digitalizada. Agora, imagine esse mesmo cidadão, quando ele precisa resolver alguma coisa ali na prefeitura, um empreendedor que precisa formalizar a abertura da sua empresa, ele ter que pedir uma folga, muitas vezes, do trabalho dele, ou sair dos compromissos que ele tem por dia para ir enfrentar uma fila gigantesca ali na prefeitura, com sua pasta cheia de documentos físicos, correndo o risco de até mesmo não conseguir resolver sua demanda naquele dia. Então, mesmo que ele não seja nem mal atendido ali, só o fato da experiência ser dessa forma já traz uma frustração para esse cidadão, porque ele não consegue ver o governo compatível com tudo que ele consegue interagir no mundo à sua volta. Então, a gente sabe que a gestão pública tem diversos desafios, diversos problemas. Então, a gente entende que ela precisa, ao menos, eliminar esses estresses desnecessários, essas burocracias desnecessárias, para fazer com que esse cidadão realmente volte a confiar no governo, né? Volte a acreditar no governo. É o que a Estônia, inclusive, chama de digitalização da confiança. Então, quando a gente fala em digitalização dos processos, da atuação da administração pública, a gente está falando de uma nova perspectiva, uma mudança completa realmente na administração pública da forma como a gente conhece ela hoje. Delza, agora me traz um exemplo prático desses benefícios, principalmente para a economia, pelos clientes que vocês atenderam, pelo trabalho que já desenvolveram. Perfeito. Bom, eu sou Relações Institucionais da Undoc Tecnologia, que é uma GovTech que desenvolve tecnologia justamente para trazer essa transformação para os municípios. Hoje nós atendemos mais de 650 entidades públicas, entre municípios, associações e outras entidades, e os resultados são realmente impressionantes, principalmente na questão de celeridade dos processos. Então,
Falando muito de fomento à economia local, por exemplo, a gente tem prefeituras que conseguem fazer a abertura imediata de empresas ali por conta dos serviços digitais que ela disponibiliza para o cidadão. Então, ali no site oficial da prefeitura é possível fazer todo o trâmite, é possível já ter acesso a toda a documentação necessária. O protocolo ele não avança se todas as documentações já não estão ali alimentadas corretamente. Então, isso traz uma grande celeridade tanto para o cidadão que está fazendo o procedimento, quanto para o servidor que está ali do outro lado para receber esse protocolo e dar andamento a esse trâmite. E, além disso, a gente está falando de uma enorme economia de recurso público, né? Quando a gente fala de processo físico, a gente está falando de gastos enormes em papel ofício, em toner, impressora. Então, por exemplo, temos clientes como Aracaju, como Campina Grande, como Americana, em São Paulo, que estão economizando milhões de reais por conta da eliminação do papel. E a gente sabe que esse dinheiro ele pode ser aplicado em projetos que efetivamente tragam resultado para a sociedade. Não é um dinheiro que mais está sendo gasto ali com coisas que não precisam ser mais compradas, né? Esse papel, os arquivos, as pastas. Então, a gente tem, por exemplo, Aracaju em todo o período de digitalização que tem até hoje. Foi a primeira capital do Brasil com os processos 100% digitais. Tem mais de 1.000 serviços digitais disponíveis para o cidadão aracajuano lá. Já economizou mais de 25 milhões de reais. Então, é uma quantidade expressiva de recurso público que pode ser investido aí em projetos que tragam maior impacto para o cidadão. Delza Assis, Relações Institucionais da UNDOC. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Muito bem, seguimos. Olha, começou a temporada dos cruzeiros no Recife. O primeiro navio chegou nessa quinta-feira com 2.443 passageiros a bordo, a maioria alemães. Eles passam algumas horas em terra firme até embarcarem para o próximo destino, no Rio de Janeiro. Os turistas aquecem a economia das cidades. O primeiro navio da temporada de cruzeiros chegou hoje de manhã no porto do Recife. Foi o Aida Sol, que trouxe a bordo 2.443 passageiros, a maioria alemães. Eles passam algumas horas em terra firme, até embarcarem de noite para o próximo destino, o Rio de Janeiro. Em toda a temporada, que só termina em maio de 2024, mais 22 navios de cruzeiro devem atracar no porto do Recife. Isso é importante porque vai haver um consumo adicional nos nossos bares, restaurantes, museus, comércios. Isso vai irrigar o desenvolvimento econômico, a geração de renda do Recife e de todo o Pernambuco. Cada navio que chega é uma nova oportunidade para seu Fabiano, guia turístico há mais de 35 anos, que oferece passeios guiados no Recife e em Olinda. E aqui o turismo, eu trabalho prestando esse serviço para eles ser bem-vindo e bem atendido. Os setores de comércio e serviços da cidade de São Paulo perderam pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais em faturamento bruto nos 5 dias em que ficaram parcialmente sem energia elétrica. O montante considera os impactos causados pela proporção de negócios de ambos os setores que precisaram fechar as portas entre a sexta-feira, dia 3, dia do vendaval e das chuvas, até terça-feira, dia 7. Apenas no sábado, dia seguinte à tempestade, o comércio ficou com um prejuízo de 185 milhões de reais. Bom, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Nós voltamos na próxima edição às 11h30 da manhã. Forte abraço e até mais.